No vídeo de hoje, a gente vai reagir aos áudios do deputado pela missão Guto Zacarias, orientando a ex-namorada dele a abortar. Para te dar o contexto, na semana passada começou a viralizar a notícia de que supostamente o deputado teria coagido a ex-namorada a abortar, a interromper a gravidez que eles estavam esperando naquele momento. Rapidamente os dois vieram a público, disseram que aquilo era uma inverdade, uma campanha de difamação para a campanha de deputado federal que ia começar e que ele estava bem posicionado. O problema é que logo depois vazaram áudios do deputado orientando sim, mas não coagindo, pelo menos não há provas nesse sentido, a ex-namorada a abortar e interromper aquela gestação, a gestação que eles estavam esperando naquele momento. A gente vai reagir a esses áudios, mas antes eu queria que vocês vissem um vídeo da opinião do deputado Guto sobre o aborto, para vocês entenderem aonde eu quero chegar com os meus comentários nesse vídeo aqui. Depois dessa opinião que ele vai dar, a gente vai reagir aos áudios que vazaram, beleza? Então, vem, acompanha comigo. A mulher rica ela pode abortar, por quê? Não necessariamente porque as clínicas de aborto no Brasil são boas, são ruins também as clínicas de aborto. Eu julgo, né? Nunca usei desse artifício, obviamente, porque eu sou contra o aborto. O aborto é uma atrocidade, é uma aberração. Sabe por que é uma atrocidade, uma aberração, Bila? Porque é matar alguém. E matar alguém, como todo homicídio, eu julgo também, concordo com o Jean, é uma atrocidade, é uma aberração. E nem porque é uma atrocidade, é uma aberração, a gente tem que legalizar o homicídio, que é isso, que é o aborto. Não gosto, sou contra o aborto, acho que o aborto na realidade é um grande assassinato. Se nós colocássemos as mulheres para responder, as mulheres, hoje em dia, escolheriam manter a legislação atual, que é contra o aborto. Como a gente consegue definir o que é uma vida, assim? Porque eu julgo que o aborto é assassinato, né? Ela não pode fazer nada com outro corpo que tá no corpo dela. Porque esse cara, esse feto que tá no corpo dela, também é uma pessoa. Então eu defendo a liberdade individual da mulher e do feto. São dois indivíduos, cada um com a sua liberdade. Então não é, pô, o corpo da mulher, pô, o feto é um corpo também, gente. E aí ele não pode, eu não posso te matar. Ouviram a opinião do deputado, certo? Agora vamos aos áudios. Entendo a parte de não ter coragem quando a gente começa. Mano, eu realmente entendo a parte de não ter coragem quando a gente começa a fazer pesquisa sobre isso. Mas, pô, pelo amor de Deus, é primeiro. É primeiro que todo o conteúdo de rede social criado sobre isso, eu falo com autoridade, é pra desestimular as pessoas a fazerem isso. E muitas vezes com exagero. O segundo ponto é que a gente tá em 2024, né? Pelo amor de Deus. Terceiro ponto, e em 2024 tem muita mortalidade. Terceiro ponto é que todas as problemáticas que tem sobre isso são em coisas absolutamente clandestinas, mal feitas, às vezes periferia, ou país periférico, é o que mais tem, por conta da questão da moeda. Então, tipo, vai na Bolívia, vai na, sei lá, Argentina mesmo. No Brasil, em São Paulo, em bairro de elite, é muito raro acontecer algum problema, porque qualquer problema que der, primeiro que sairia na imprensa. E logo o local ia fechar com velocidade, e esses locais são caros. E a gente não vê isso saindo na imprensa, porque não acontece. O método de hoje em dia, tá ligado? Não é um método invasivo, eu já falei pra você, é praticamente uma sucção, ou seja, não tem sangue, não é algo invasivo, demora de 20 a 25 minutos, é feito nos jardins com um especialista na área. É caríssimo, mas mano, não tem o menor risco de acontecer qualquer outra coisa, porque não envolve o método invasivo, é algo absolutamente limpo, né, em todos os quesitos, assim, é muito profissional o que eu falei. Então, tipo, eu não consigo entender nenhum motivo para não fazer o desse método. Agora, os outros métodos, os métodos invasivos, os fora do Brasil, o que envolve remédio também, acho que são métodos mais perigosos, mas ainda assim, acredito que super seguro. A taxa de dar problema é muito baixa. Agora, esse método, que é sem ser o método invasivo, que demora de 20 a 25 minutos, uma clínica de elite na cidade de São Paulo, esse eu não consigo, eu de verdade não consigo ver motivos para não fazer. Entendo o medo, agora, o medo nesse método, para mim, não faz sentido. Eu vou trazer meus comentários aqui em algumas camadas, tá? A primeira delas é a minha preocupação com o fato do deputado saber tanto sobre as clínicas clandestinas em São Paulo e eu não ter visto nenhuma vez, e aí eu posso estar errado, ele fiscalizando, ele denunciando ou qualquer tipo de projeto de lei nesse sentido. Eu não vi em nenhum momento o deputado atuando nesse sentido. E por que eu digo isso? No vídeo ele fala sobre clínicas de elite em São Paulo, ele fala sobre método, ele dá a entender que provavelmente ele já falou, já se comunicou com essas clínicas, já viu a segurança, entende muito sobre o assunto, mas não apontou isso publicamente. E isso para mim é uma preocupação. Por quê? Porque ele está falando de São Paulo, estado justamente onde ele é deputado. Aborto no Brasil é crime, você só pode realizar em determinadas situações,
Você só pode realizar em hospitais, com acompanhamento clínico, psicológico. Existe toda uma estrutura por ser o que é o aborto. Justamente você está tirando uma vida, o impacto que isso tem na própria mulher e não só no bebê que está sendo removido ali. Então me preocupa bastante o fato do deputado saber tanto e não ter tido nenhuma denúncia dele nesse sentido. A segunda camada que eu quero trazer é o egoísmo do Guto. Por que o egoísmo? Porque no primeiro vídeo ele fala sobre que mesmo as mulheres ricas que têm acesso às clínicas clandestinas de elite, ainda assim não está segura dentro desses procedimentos, que essas clínicas ainda assim não são seguras. Mas no áudio onde ele orienta a ex-namorada dele a abortar, ele fala que está tudo bem, é um procedimento rápido, de 20, 25 minutos ali, é um procedimento de sucção que não sei o que tem. Ele, como eu disse, ele demonstra o domínio sobre o assunto, porque justamente ele pesquisou para saber e entrou em contato com essas clínicas, mas mesmo sabendo do risco que tinha a ex-namorada, não tinha problema colocar ela em risco. Por quê? Porque aí o egoísmo falou mais alto, né? Aquela gravidez era indesejada, ia colocar a carreira dele em risco, não era o momento certo, então estava afetando ele aquilo. Valia a pena colocar a vida da ex-namorada em risco, beleza? O terceiro ponto é a hipocrisia. Pro Guto, quando o assunto é aborto, mas é sobre as outras pessoas, atinge as outras pessoas, vai colocar a carreira de outras pessoas em risco, outras pessoas são novas, outras pessoas não têm condição de cuidar, é uma atrocidade. Agora, quando o assunto é ele, não é bem assim. O jogo não é bem esse. Não é bem isso a questão, entendeu? Agora, eu não acho que o Guto seja uma má pessoa, não acho que ele seja uma pessoa mal intencionada. Eu acompanho os vídeos dele, eu acompanho o trabalho dele, do Missão como um todo, e eu não acho que ele seja uma pessoa mal intencionada. O problema desses áudios que vazaram não é justamente o que ele disse, porque o fato de você ser a favor do aborto, o fato de você ser pró-aborto, ou de querer em algum momento de tormento ali, onde você recebe a notícia, querer abortar, isso passar pela sua cabeça, eu acho que tudo bem, isso é ser humano. A grande questão aqui é quando você aponta o dedo para o seu amiguinho, quando você dá opiniões contundentes sobre assuntos que você não tem certeza se aquilo é uma bandeira sua de fato. Então, quando você é uma pessoa moralista, que levanta bandeiras morais, eu sou contra o aborto, eu sou contra as drogas, prendeu, matou, igual o Renan, quando você levanta essas bandeiras, você tem que ter certeza daquelas bandeiras que você está levantando e que de fato é aquilo que você defende, e que de fato é aquilo que você acredita, e que o mundo externo e as coisas que aconteçam não vão abater esses valores que você carrega. É claro, não tem como você prever 100%, mas tem coisas que você consegue prever. Aristóteles, eu estou lendo o livro A República agora, ele diz que os valores é como uma tela bem preparada, e aí ele cita, quando você prepara muito bem uma tela com uma tinta corretamente, aí em algum momento ali, eu estou simplificando bastante aqui, você erra naquela tinta e precisa jogar um produto ali para limpar, se a tinta foi bem preparada, aquele alicerce que você construiu, ele não vai ser manchado, ele não vai ser atingido. Agora, quando você prepara uma tela mal preparada, quando você joga esse produto para correção ali, esse preparo que você fez embaixo, ele vai ser dissolvido, ele vai ser manchado. Esses são valores bem estabelecidos. Nesses valores, você pode levantar suas bandeiras. Agora, quando aquela bandeira não é sua, você não tem certeza, evita levantar essa bandeira. Por quê? Porque quando você caga regra para as outras pessoas, o problema é que uma hora a merda pode acabar caindo também na sua cabeça. Eu já fui a favor do aborto, hoje eu sou contra. Eu já fui ateu, hoje eu sou cristão. Então, mudar de opinião é uma coisa natural. Eu ainda acho que não tem problema. Agora, quando você aponta o dedo pro amiguinho, aí isso pode se voltar contra você. A própria Bíblia diz o seguinte: a mesma régua que você usar para medir as outras pessoas será a régua que você também será medido. Ou seja, a mesma forma com que você julga as pessoas vai ser a forma com que você vai ser julgado. Então toma cuidado quando você aponta o dedo. A Bíblia também diz, antes de você apontar o erro da outra pessoa, antes de você apontar o cisco no olho das outras pessoas, observe o entrave no seu próprio olho. A Bíblia também diz, viva às claras, como se você estivesse a todo momento em plena luz do dia, como se a todo momento as pessoas estivessem vendo aquilo que você está fazendo. Então, quando você caga regra na cabeça da pessoa, você tem que ter certeza daquilo que você está cagando regra, ou você corre risco de ter
a sua reputação totalmente abalada. Porque se você levanta uma bandeira contra o aborto, mas no off você não é tão contra assim o aborto, e se chega um determinado momento em que você cogita isso, como aconteceu com o Guto, isso acaba vazando, a sua reputação é completamente jogada no lixo, e aquela confiança que você construiu deixa de existir. Pode, no caso do deputado, no caso das outras pessoas, ou até em si próprio. Por quê? Porque ele levantou a bandeira do aborto, mas no off ele estava orientando a ex-namorada dele abortar. Então, o que ele de fato defende? O que ele fala que é verdade e o que não é? Tudo que ele construiu e tudo que ele fez nesse momento é colocado em xeque justamente por conta desses áudios. É como eu disse, eu não acho que ele é uma pessoa mal intencionada. Eu não acho que ele é um mau caráter. Eu acho que ele errou como qualquer ser humano erra. Inclusive, nem aconteceu essa parada do aborto. Ele nem abortou, a filha dele nasceu, ele tá criando a filha dele lá aparentemente bem, junto com a ex-namorada. Isso nem aconteceu. Foi um momento ali, provavelmente, de desespero, talvez. Mas aconteceu. E aconteceu por quê? Porque aquele valor dele não era bem estabelecido. É por isso que eu digo, o moralismo é um problema se ele não está bem alicerçado nos seus valores reais. E pode perceber, toda pessoa que é muito moralista no off faz cagada. Toda pessoa que pode perceber, tanto na direita quanto na esquerda, toda pessoa que é muito contundente nas bandeiras que levanta, no off faz coisa errada, e você pode puxar aí, existem inúmeros casos religiosos, não religiosos, filósofos, não filósofos. Toda pessoa muito moralista faz cagada no off. E por que eu digo isso? A pessoa que tem sua moral e que tem seus valores, mas não é um falso moralista, geralmente ela não fica cagando regra na cabeça das pessoas, porque ela reconhece os seus próprios erros. É como eu disse, eu sou contra o aborto, mas vocês não vão me ver cagando regra na cabeça das pessoas quanto ao aborto, embora eu seja anti-aborto e cristão. Por quê? Porque eu me conheço, eu sei dos meus erros, eu sei dos meus pecados, eu sei dos meus pontos fortes, dos meus pontos fracos, e todo mundo tem os seus. Eu não sou ninguém para ficar apontando o erro das outras pessoas, pelo menos nesse sentido de conduta pessoal. É claro, a gente tá falando, se a gente estiver falando de roubo, corrupção, se a gente estiver falando sobre questões mais complexas, aí a gente traz os fatos aqui e debate sobre o que seria o correto e o que não seria correto, como eu já trouxe aqui em outros vídeos. Mas, no geral, eu não fico cagando regra na cabeça das pessoas, justamente por conta do que eu disse, eu conheço os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, entendeu? Então eu sei que se for pegar a minha vida inteira e investigar, vai acabar encontrando coisas que eu não me orgulho, até porque eu tenho 26 anos, né? Então, quando a gente é jovem, a gente faz muita besteira. Mas, se for investigar, vai encontrar coisa ali da qual eu não me orgulho. E eu tenho certeza que na sua vida também, na vida dos seus pais também, na vida dos seus avós também. Por quê? Porque a gente, ser humano, se a gente fosse perfeito, o mundo seria bem melhor, mas a gente não é, a gente comete erros, né? Igual o Guto cometeu aqui. O problema do Guto foi justamente apontar, levantar bandeiras que ele realmente não acreditava, levantar bandeiras que não fazia parte verdadeiramente dos seus valores. Então, mais uma vez, não acho que isso coloca o Guto no mesmo patamar dos outros políticos, mas coloca em dúvida muita coisa. Ou melhor, coloca em dúvida tudo. Porque agora, como eu disse, eu já não sei mais o que ele fala que ele realmente acredita que é verdade e o que não é. Quando esse cara chegar ao poder, for um deputado federal, quando ele alcançar cargos no executivo, se alcançar, o que ele vai fazer? Como é que eu vou acreditar nas promessas dele? Entendeu? Eu fiquei triste com esses áudios porque eu realmente acompanho o trabalho do Guto e vejo os vídeos deles no Instagram, no YouTube, acompanho o trabalho pelo Missão, igual acompanho do Arthur, do Kim, do Renan. Mas, infelizmente, ele cometeu esse erro e eu acho que isso coloca em xeque tudo que ele fez até aqui, porque ele tinha opiniões completamente diversas. Agora eu acho que eu já estou sendo prolixo aqui e eu vou encerrar o vídeo. Eu espero que a minha opinião tenha feito sentido, tenha contribuído para você e até o nosso próximo vídeo. Fui!